Estamos de volta com Vivendo Bem, mas antes, Dr. Breno Rodrigues quer dar uma dica de saúde bucal para a gente. Oi, Dani. E a minha dica de hoje vai para as pessoas que sofrem de um problema chamado halitose, o famoso mau hálito. Pois é, o mau hálito ele pode ser decorrente de vários fatores, mas o principal é o não cuidado com a saúde bucal. Então é importante a escovação, tá? Com escova pequenas e de sedas macias, o uso do fio dental e não esquecer também de escovar a língua, porque é lá que se acumula muitos restos de comida e de bactérias. Essa foi a minha dica de hoje, Dani. Obrigado a todos. Obrigada a você, doutor Breno, e a todos do Instituto Breno Rodrigues, que estão sempre aqui mandando dicas de saúde bucal para a gente, tá? Um grande beijo também para toda a equipe da Loja Persone, que me veste em todos os sábados. Acompanhem aí, o Instagram está aí embaixo. Acesse, eu tenho certeza que vocês vão amar as novidades. Vamos voltar aqui a falar do nosso assunto, né? Que violência contra a mulher, violência doméstica, traumas, né? Diante dessas situações. Eu estava lendo aqui um textinho que fala assim, ó, que o percentual de mulheres agredidas por ex-companheiros subiu de 13% para 37% entre 2011 a 2019. Né? A cada 10 mulheres, 7 foram agredidas antes dos 29 anos. Isso de acordo com a 8ª edição da pesquisa de violência doméstica e familiar contra a mulher, né, feita pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência e divulgada em dezembro agora de 2019. Janine, a pergunta que não quer calar. Por que você acha que as mulheres têm passado tanto por essas situações? O que é que está acontecendo? Que esses dados vêm, cada ano que passa, aumentando. Tem alguma coisa errada ali nesses relacionamentos? Dani, é um conjunto de fatores, né? A gente entende que, desde a questão da cultura, né, de entender que o papel da mulher, culturalmente falando, a passividade, de aceitação, as crenças limitantes e negativas que são internalizadas, né? Que o papel da mulher em ser aquela pessoa que ela vai ser do lar, né? Que ela vai ser uma pessoa que vai procriar, que vai educar os filhos, que não pode trabalhar. Então, infelizmente, ainda é uma realidade. Por mais que a gente perceba uma mudança grande, um avanço, a tecnologia ela ajuda muito nesse sentido, mas existem crenças culturais que estão muito arraigadas e trazem isso até a atualidade, né? Uma coisa que eu acho que é importante também a gente pontuar, o fato também de hoje algumas mulheres começarem a dar voz a essas dores faz com que a gente tenha mais conhecimento e acesso a esses casos. Então a gente também começa a ter essa impressão de que esses números eles aumentaram, né, gigantemente. E às vezes me passa muito pela cabeça que, infelizmente, essa realidade ela sempre existiu. Talvez ela estava só silenciada. E agora as pessoas estão começando a ter acesso, né? Exatamente. E ter coragem também, né, de falar e dar voz a essas dores aí. Então, e ainda bem, né, que tem esse relato, que tem, né, esse pensamento, essa forma de olhar diferente para essa situação e de entender que não é certo. Né? Porque muitas vezes as pessoas, eu escuto relatos de pacientes que trazem, às vezes, como a agressão, muitas vezes física ou verbal, como uma normalidade. É tão forte isso, acredita que é normal, né? Ou que ela contribuiu para que aquele parceiro tivesse tido aquele comportamento, tivesse realmente perdido a paciência, porque eu, de alguma maneira, contribuí. E que não é normal. Ela se culpa muitas vezes. Exatamente, né? Não é normal, esse não é o caminho. Quer falar, Daniela? Pode falar. Na verdade, essa questão da mulher se culpar é algo muito forte. Recentemente, eu dei uma palestra na OAB, no plenário da OAB, e fui surpreendida pela abordagem de um estudante de Direito da Católica. E ela me disse, eu sofri violência. É muito importante que vocês falem disso, porque eu achava que aquela violência que eu tinha sofrido, a culpa era minha. Eu ficava pensando, sabe, professora, o que é que eu tinha feito para ser vítima daquilo? Porque a culpa, isso é uma questão social. E essa questão das crenças limitantes, sabe, Janine? Elas estão tão arraigadas que você sofre, mas sofre achando que a culpa é sua. E aí fica a mensagem, a culpa não é sua. Ninguém merece sofrer violência. E é importante que a gente crie nossos filhos. Eu sou mãe de menino, mas eu acho que todas as mães têm essa responsabilidade de construir essa realidade dentro de casa, para que a igualdade seja, não a igualdade de papel, para que ela seja uma igualdade exercida com plenitude.
Então, assim, eu não acredito. Eu acredito que uma sociedade de inclusão é uma sociedade boa para todo mundo. Se não for assim, não serve, né? Você falou um papel muito importante, que é ser mãe de menino, né? No mundo de hoje, não é nada fácil, mas é como você falou, às vezes se torna mais difícil do que ser mãe de menina no mundo de hoje, porque tem que ter essa consciência de que você está criando, né, de forma diferente. Antigamente se criava, não sei, de forma mais machista, com aquela visão da mulher, né, ser mais submissa. Hoje em dia já se mudaram muito os valores. Dani, mas o machismo ainda é algo muito presente, muito presente. E essa formação de consciência pode ser feita de forma simples, envolvendo a criança, o menino, em tarefas domésticas, como lavar prato, como forrar a cama. Assim, quando ele crescer, ele vai ser efetivamente participativo dentro de casa. E aí sim, a gente está apoiando a ressignificação de papéis. E teve um caso bem emblemático. Aí eu sou advogada, né? Eu estou escritora, mas eu sou advogada. Tem um caso bem emblemático de uma senhora, mãe de 4 filhos, que foi à júri. Ela foi à júri, e aí eu vou explicar por quê. Ela deixou os filhos com o pai, porque ele tinha perdido o emprego, e ela precisou assumir um plantão. Ela disse: você fica com eles, quase como suplicando, fique com eles, por favor, eu sei que a obrigação é minha. A obrigação não é dela exclusivamente. Eles são sócios de um projeto. E aí o que acontece? Ela foi trabalhar e quando ela voltou, a criança menorzinha, o bebezinho, estava asfixiando. E ele tinha sofrido violência por aquele pai. Ele tinha sido agredido. Ela foi desesperada para o hospital, não conseguiram salvar a criança. Ele foi preso, certo? E ela foi julgada por homicídio culposo. E o júri era composto predominantemente por mulheres. E essas mulheres condenaram essa mãe à cadeia. Entende? Então, do que a gente está falando, Dani? A gente está falando de mulheres que condenaram outra mulher, que provavelmente jamais será a mesma, porque ela perdeu um filho muito jovem, porque a culpa é dela. O papel dela era ter ficado em casa. Isso tem forte, que ser, né? Muito forte, né? Muito Isso tem que forte, ser assim, mais trabalhado na sociedade, né, Janine? Exatamente, Por isso que eu falo que é a questão cultural, é muito, né, internalizada nesse sentido. E tenha certeza que a consequência emocional para essa mulher que a Daniela trouxe é devastadora, no sentido dela realmente começar a acreditar e confiar que a culpa foi dela, que ela contribuiu para aquela situação, né, tivesse acontecido. Se talvez ela não tivesse saído de casa, isso não tivesse ocorrido. Agora, doutora Janine, se tratando de relacionamentos, né, aquela mulher que está começando ali a se envolver com uma pessoa e que pretende casar, é possível que, mesmo durante anos de convivência, esse homem ele não demonstre esse jeito violento e que ela se surpreenda após o casamento, ou ele já vem deixando rastros ali? O que é que acontece? Dani, eu costumo dizer muito que não existe o de repente ou do nada ele ficou violento. Sempre nas relações, e geralmente já no início, existem indícios fortes, mas muitas vezes o envolvimento, o desejo de construir uma família, né, o encantamento, o estar apaixonado, tudo isso realmente turva a tua percepção dentro de uma relação. Mas é muito comum, às vezes, em situações controladoras demais, sempre pensar muito no excesso e extremos. Eu digo sempre que extremos são muito perigosos, né, de um lado ou do outro. Então, situações como vestimenta, comentários de desvalor, principalmente, ou de merecimento em situações que não deveriam ser voltadas, né, associadas a merecimento. Aconteceu alguma coisa ruim, mas você merece, você fez por onde? Então, são situações que inicialmente podem começar verbalmente, na fala, no discurso. É ficar muito atento ao discurso desse parceiro. E muitas vezes, quando eu escuto isso na clínica, as pessoas colocam assim, é tão interessante a crença, né? E elas colocam, não, mas é o jeito dele. Não, mas é porque todo mundo diz que ele é assim, inclusive com a família. Mas não é porque é o jeito dele que é o certo, que é o adequado, né? Então, a gente precisa estar muito atenta a esses sinais, a esse tipo de comportamento. Por isso que eu falo muito que não existe o de repente. De repente ele ficou agressivo, de repente ele gritou.
né? Às vezes eu escuto algumas situações, ele chegou e quebrou tudo em casa. Ele quebrou tudo em casa porque na próxima ele pode fazer isso com você. Então ele está só ali tentando conter aquela agressividade, né? O conceito que ele tem. Então é importante realmente ter um cuidado e ficar atenta, porque tem muita coisa que não é o que é o certo ou o normal, ou é o jeito dessa pessoa, simplesmente. E para essas mulheres que conseguem aí dar um basta e pega seus filhos e vão tentar uma vida nova, né? O que pode acontecer com essas crianças que passaram por isso? Porque a gente sabe que a violência doméstica ela vai impactar a vida daquela mulher de alguma forma. Ela vai ter que, não sei, buscar uma terapia, ela vai ter que, né, se recompor ali para deixar aquela história para trás. E quem dirá nas crianças, nos filhos, né? Exato. Que estão passando por aquilo ali. O que essa mãe pode fazer também pelos filhos para que eles não levem essa bagagem para a vida adulta? Você disse bem. Se para um adulto é difícil, o que dirá para uma criança, que ainda está ali com a fase, a maturação dela cognitiva em andamento, em transformação. Então, é entender que um trauma ele é uma dor congelada. Então, uma criança que presencia violência, o entendimento que ela faz, se um adulto faz um entendimento desse, como eu coloquei, das crenças limitantes e negativas, imagina isso para uma criança, que ela ainda está ali amadurecendo os conceitos de certo e errado. Então, muitas vezes, uma criança que presencia esse ambiente nocivo e tóxico dessa forma, ela pode se tornar um adulto entendendo que isso é o normal, né? Reproduzir esse comportamento, né? Então, assim, o processo de psicoterapia ele entra justamente nesse sentido, de trabalhar essas emoções, de fazer com que essa criança e essa mãe, ela realmente reconheça e mude a mentalidade, e essas crenças sejam ressignificadas, como a Daniela colocou muito bem. É você dar um novo sentido para a dor. Não necessariamente quer dizer que eu vou olhar para essa história, para esse passado, para essa situação ruim que aconteceu e achar ela positiva. Mas eu posso transformar isso, entender de uma outra maneira, tirar um aprendizado e realmente, inclusive, ter um entendimento, principalmente para a criança, de que isso não é permitido, eu não posso permitir, né? Uma criança do sexo feminino crescer e entender assim, eu posso ter um parceiro dessa maneira porque minha mãe teve, então é o normal, é o correto, e não é. É verdade, gente. Ou ainda repetir o padrão, né? Exatamente. É repetir o padrão. Então, é formar uma consciência que evite a repetição do padrão, que é fundamental. Fundamental isso que vocês falaram. Eu agradeço demais pela mensagem que vocês trouxeram hoje. Obrigada, Daniela, por ter vindo, por ter trago esse livro tão importante, tão bacana, que eu tenho certeza que o pessoal que está em casa se interessou bastante para ler. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, a atenção dos ouvintes. E eu trouxe um mimo para você. Gente, um livro, lógico, que eu vou ler com muito carinho. Para a doutora Janine também. Obrigada, que ótimo. Eu espero que vocês se divirtam com a leitura. Sem um dúvida. ato de amor criado a partir de dor ressignificada. Muito bacana. Vamos ler, né, Janine? Com certeza. Juntinhas. Muitos insights aí. Muito obrigada, Janine, por ter vindo também. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui. Final de semana trazendo maravilhoso para conhecimento. vocês. Você também. E para você que está em casa também, viu? Um final de semana abençoado. E sábado que vem tem mais Vivendo Bem. Você fica grudadinha aí com a nossa programação, tá? Beijo grande. TV Nova em todo lugar.